Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles está connosco esta tarde, é gestor do Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Olá, boa tarde, Marta. Não podemos deixar de falar do futuro da União Europeia, que passa pela votação de Ursula von der Leyen para a Comissão, para Presidente da Comissão, que acontece já na próxima semana, na quinta-feira. Sim, tudo indica que sim, portanto, na próxima semana teremos a última sessão plenária do Parlamento Europeu, que já está de resto agendada há imenso tempo. Será uma semana um pouco apertada para todos os trabalhos que irão decorrer. Desde logo, a começar, será a primeira etapa, é a eleição do próprio Presidente do próprio Parlamento Europeu para conduzir os trabalhos e, naturalmente, também dos 14 vice-presidentes. Depois também inclui aqui a formação das comissões parlamentares e as suas delegações, e então depois, na próxima semana, teremos ainda aqui um espaço para a eleição do nome proposto de Ursula von der Leyen para reconduzir a Comissão Europeia, lembrando que é preciso metade mais um, ou seja, Ursula terá que obter 361 votos para poder ser eleita de um total de 720 eurodeputados. Portanto, é isso que está em cima da mesa. Tem havido contactos de von der Leyen com as diversas famílias políticas europeias. Naturalmente, há aqui 3 grupos que são fundamentais, nos quais naturalmente ela se movimenta melhor, que é o PPE, no qual ela se integra, o SD e o Renew Europe. Estes 3 grupos políticos por si só representam praticamente 400 votos, mas não é líquido que todos os deputados destes grupos votem favoravelmente. Inclusivamente, naturalmente, coloca-se aqui alguma questão, de acordo com os Estados-membros, alguns têm entendimento diferente, e, portanto, desse ponto de vista, teremos que aguardar, mas não está garantido. Eu estou convencido que esta eleição irá decorrer normalmente. Entretanto, surge um novo grupo ou família no Parlamento Europeu. Sim, é mais um grupo novo, um grupo político, chama-se Europa das Nações Soberanas, e será o terceiro grupo no Parlamento Europeu a agregar eleitos por partidos de extrema-direita na União Europeia, nos países, nos Estados-membros. Portanto, como se sabe, para formar um grupo político no Parlamento Europeu existem algumas regras. É preciso um mínimo de 23 eurodeputados e que representem pelo menos 7 Estados-membros. É essa a condição. Este grupo reuniu 28 de 9 Estados-membros e, portanto, está aqui formado um grupo por pessoas que antes não tinham sequer qualquer filiação, portanto, os chamados não inscritos, mas é um grupo que é composto essencialmente por uma bancada dos eurodeputados da Alternativa para a Alemanha da extrema-direita. E este anúncio que foi feito na quarta-feira surge 2 dias depois da apresentação de um outro grupo político que surge também, que não havia, portanto será novo para esta legislatura, que é também de extrema-direita, os Patriotas pela Europa. Vem, de certa forma, substituir o ID, o Identidade e Democracia, que de resto dissolveu-se, desaparece do Parlamento Europeu, e, portanto, que vem, no fundo, constituir-se como a terceira força política do Parlamento Europeu e que tem como maestro nem mais nem menos do que Viktor Orbán, e que inclui deputados franceses liderados por Marine Le Pen, deputados italianos ligados a Matteo Salvini e o próprio Orbán, e, portanto, está aqui um grupo também de extrema-direita. No total, vamos passar a ter 3 grupos políticos ligados especificamente à extrema-direita. Há uma realidade que é o facto do Parlamento Europeu estar em choque com a presidência húngara do Conselho, presidência essa que foi assumida no início deste mês. Exatamente. Portanto, como se sabe, Hungria. Em choque, enfim, relativo. O que está em causa é que, por tradição, os chefes de Estado ou de Governo
que assumem a presidência rotativa do Conselho da União Europeia, que neste caso, como a Marta referiu, está na mão da Hungria e, portanto, de Viktor Orbán. Normalmente, o chefe de governo, o presidente do Conselho da União Europeia, é convidado a participar na primeira sessão plenária do Parlamento Europeu para precisamente expor o seu programa para os 6 meses, porque esta presidência rotativa é válida por 6 meses. O que acontece é que, efetivamente, Orbán ou o seu gabinete mostrou disponibilidade para estar presente na sessão plenária da próxima semana, especificamente mostrou disponibilidade para os dias 16 e 17, mas a Conferência dos Presidentes, que é no fundo composta pelos chefes dos grupos políticos que compõem o Parlamento Europeu, veio dizer que não havia espaço para esta intervenção, mas há uma razão efetivamente para isso, é que normalmente as eleições europeias acontecem no mês de maio. O próprio o Parlamento Europeu alertou para essa situação e, ao acontecer este ano as eleições em junho, significa que ficou muita coisa atrasada, digamos assim, e, portanto, nesta sessão plenária da próxima semana há muita coisa a fazer, efetivamente. E não se criou aqui um espaço na agenda para esta intervenção de Orbán, que terá lugar numa outra oportunidade. E, portanto, também não é nada de dramático. Algum incómodo, de qualquer forma, em relação à liderança ou à presidência do Conselho por parte da Hungria e de Orbán? Eu diria que não há algum incómodo. Existe um enorme incómodo, porque, efetivamente, até porque estamos na altura do europeu e utilizando um bocadinho a gíria do futebol, eu diria, bem, ou ele entrou com o pé esquerdo ou fez uma entrada a pé juntos, como se diz. Eu acho que é mais a situação de fazer uma entrada a pé juntos. Um elefante numa loja de louça, como costumamos dizer. Um elefante numa loja de louça também, encaixa também aqui nesta situação. E eu dizia entrada a pé juntos porque é uma entrada deliberada. Portanto, naturalmente que toda a gente conhece, e não diria o feitio, mas até o percurso e a personalidade de Orbán no seio daquilo que é a política europeia. E, efetivamente, houve aqui uma surpresa. Começou desde logo o programa, o nome que foi dado ao programa para os próximos 6 meses, que é tornar a Europa grande novamente, quer dizer, uma clara colagem ao que se passou ao outro lado do Atlântico. Depois temos aqui uma situação de uma visita surpresa à Ucrânia e a Zelensky, porque, como sabemos, realmente o Orbán tem funcionado em várias situações, já mostrou ser um travão ou apoio generalizado, a posição generalizada de apoio dos Estados-membros à Ucrânia na sua defesa contra a invasão russa. E ele, logo depois desta visita à Ucrânia, faz nem mais nem menos do que uma visita ao Kremlin, é recebido por Putin, e depois faz também uma visita à China. E como se isso já não fosse suficiente, agora na Cimeira da NATO, que esteve a decorrer esta semana, encontrou-se ontem mesmo com nem mais nem menos do que Trump, o seu amigo de longa data, e, portanto, isto são sucessivas provocações de alguém que não se percebe se nessas visitas está a assumir o papel de primeiro-ministro húngaro ou se está a falar em nome da União Europeia, que não pode. Não está mandatado para isso, é apenas, salvo seja, presidente do Conselho da União Europeia, e inclusivamente o atual presidente Charles Michel já manifestou o seu desagrado em relação a essa situação, dizendo que inclusivamente isto, de certa forma, pode comprometer a própria política externa da União Europeia nesta situação. Mas pronto, vamos há vozes críticas, enfim. Há vozes críticas, e a mais crítica, se calhar, veio do próprio Parlamento Europeu, em que um dos grupos políticos, o Renew Europe, portanto os liberais, pediram inclusivamente a Charles Michel que explorasse todos os meios legais que existem no sentido de transitar de imediato esta presidência rotativa, passar imediatamente da Hungria para a próxima, e a próxima é que segue à da Polónia. Não creio que isto tenha possibilidades de se concretizar. Acho que vamos ter, durante 6 meses, muitas histórias para contar à conta da presidência da Hungria. Entretanto, está a decorrer a Cimeira da NATO, em Washington, marcada pela despedida de Stoltenberg.
Sim. Portanto, mudança, enfim, nos mais altos cargos. Exatamente, mudança de mandato. Aliás, ele supostamente já deveria ter saído do cargo, mas meteu-se a questão da Covid e depois houve aqui uma continuidade. E, de facto, nesta cimeira que celebra-se os 75 anos da Aliança Atlântica, portanto, não deixa de ser uma efeméride bastante importante, mas, de facto, o convite formal a Kiev para aderir à Aliança ainda não foi desta que surgiu, embora o consenso não é geral, mas é bastante alargado, porque se percebe que, de facto, a saída para a Ucrânia passa muito pela, obviamente, a adesão à União Europeia, que já está a ser tratado, mas passa também, eventualmente, para esta adesão à NATO. E, aliás, Stoltenberg, nas suas afirmações, na sua declaração final, disse que a Aliança Atlântica continuará a apoiar a Ucrânia, e cito, no caminho irreversível para a adesão à NATO. Aliás, ele acrescentou depois outro aspecto que me parece interessante. Ele dizia que não se tratava de uma questão do se vai aderir ou não, portanto isso nem sequer se põe em causa, mas é o quando. Mais cedo ou mais tarde a Ucrânia irá fazer parte. Portanto, é isso que está em causa. De qualquer forma, houve aspectos bastante positivos, nomeadamente o reforço da questão financeira de apoio à Ucrânia entre os diversos parceiros e também a cedência de material de defesa, inclusivamente os famosos F-16 que Zelensky há tanto tempo pede para a defesa aérea e que foi definido já aqui um calendário que se pensa que ainda este verão a Ucrânia poderá dispor de mais esta ferramenta ao seu cuidado para se poder defender dos ataques russos que, como sabemos, infelizmente não param. A adesão da Ucrânia depende muito do contexto político futuro. Eu diria que tudo está bem encaminhado. O grande ponto de interrogação coloca-se nas eleições norte-americanas que irão decorrer em novembro. E eu diria mesmo que está tudo em suspenso até novembro, até se decidir, porque obviamente não podemos esquecer qual é a posição de Trump em relação à situação da Ucrânia. Portanto, esse elemento irá naturalmente ser decisivo. De qualquer forma, parece-me que há 3 aspectos que se destacaria aqui nesta cimeira que me parecem bastante importantes. Uma tem a ver também com a própria resposta da Rússia em relação àquilo que foram as declarações que saíram da cimeira e, de facto, cito, a resposta foi esta: consideraram que é uma ameaça muito séria para a segurança nacional, portanto, da Rússia, e que obrigará a adotar medidas estudadas, coordenadas e eficazes para contra-atacar a NATO. Isto foi dito ao mais alto nível pelos responsáveis russos, portanto vamos ver o que é que na prática isto significa. Por outro lado também, há aqui um segundo facto que me parece muito importante, que foi, e Stoltenberg focou este aspecto, que é considerar a China como um facilitador decisivo da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Este aspecto também parece importante, porque a posição da China tem andado sempre um bocadinho no início um pouco ambígua, agora parece-me mais clara no sentido de apoiar efetivamente a Rússia, a verdade é esta. E o terceiro aspecto que me parece aqui relevante nesta cimeira, acho que não devia ter acontecido, mas efetivamente aconteceu, foi todo o circo montado à volta das declarações e da postura e do comportamento de Biden. Quer dizer, os dois dias da cimeira foram o que foram, não houve aí grande problema. O grande desafio colocou-se ontem, em que foi convocada uma conferência de imprensa, aliás, uma conferência de imprensa que começa com o pé esquerdo com atraso quase de 1 hora. Biden não esteve tão mal assim como, por exemplo, aconteceu na questão do debate, porque falava-se aqui, ou falou-se aqui muito das relações externas, e isso é uma área, um dossiê que ele domina plenamente. Teve um ou outro engano. Foi uma situação de um pequeno lapso, de uma pequena gafe, que, aliás, no currículo de Biden não é propriamente uma coisa nova. O que é chocante é que o que fez realmente as gordas dos jornais foi essa gafe de Biden que chamou Zelensky de Putin. Trocou os nomes, isso foi realmente o foco de todo, e parece que toda a conferência, aliás, inclusivamente isto ganhou importância sobre a própria cimeira da NATO. Passou-se a falar apenas sobre isso, e a verdade é que mesmo depois disso pode parecer um detalhe de menos importância, mas de facto
já há, de facto, senadores, já há congressistas, há figuras públicas muito influentes norte-americanas a pedir já a saída de Biden. E inclusivamente amigos mais chegados que começam a tomar uma posição diferente, no sentido de já não apoiar a sua candidatura. A questão é que estamos a 4 meses das eleições e a pergunta que acho que devia-se fazer é como é que foi possível chegar a este ponto? Como é que os democratas não pensaram nisto e como é que os republicanos chegaram com Trump novamente como candidato depois de tudo o que se passou no passado. E, portanto, eu diria que é uma dupla humilhação quase para os Estados Unidos. Tem 2 candidatos, no caso de Biden, apenas friso isto apenas pela questão da idade, porque acho que fez realmente um mandato muito bom, mas efetivamente a questão da idade está aqui a pesar e pode ser um desafio muito grande para levar até novembro, se efetivamente ele conseguir se manter até lá. Marco Teles, assim concluímos este programa, o último desta série. O verão está aí, da temporada 23-24, não é? Portanto, resta-me também agradecer de forma muito particular os ouvintes do Nós da Europa e desejar a todos umas excelentes férias, aos que já estão e àqueles que obviamente também vão ter o seu período de descanso, portanto umas boas férias a todos. Marco Teles, muito obrigada também por toda a colaboração do Europe Direct Madeira. Parece eu que agradeço, obrigado. E boas férias também para si. Obrigado.